Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 3 de outubro de 2023, sejam todos bem-vindos. E o site argentino Infobae trouxe hoje uma notícia que eu havia dado no domingo, essa que vocês estão vendo na tela. Eu dizia no domingo que existe plástico na água da chuva. A chuva está trazendo partículas de plástico e contaminando, claro, o nosso solo, as nossas lavouras, etc. e tal. E hoje o Infobae traz esta notícia, dizendo que dos oceanos e da terra ao céu, microplásticos detectados em nuvens e neblina. Isso quer dizer, claro, que se você acompanha o canal Professor Belém, está sempre bem informado e às vezes muito antes da mídia tradicional, geralmente sempre antes da mídia tradicional, claro, e também até mesmo da alternativa. Desculpem, não é por estar na minha presença, mas é preciso reconhecer, aqui você fica bem informado. E se você gosta do canal, por estar bem informado, uma forma de ajudá-lo é tornando-se membro. A membresia é baratinha, a mais barata é R$ 2,99 por mês. Colaborando, tornando-se membro, você colabora com o canal, permite que nós permaneçamos aqui na plataforma por mais algum tempo, porque a situação, confesso aos amigos, está muito difícil. Como dizia Geraldo Magela, está muito difícil. Tenho duas denúncias gravíssimas para comentar hoje, mas antes quero mandar um super abraço para minha querida amiga Maria Ercília, que é madrinha deste canal. Muito obrigado, querida amiga, um beijo no coração, Deus te abençoe. Bem, vamos então à primeira grave denúncia do dia. Esse site que vocês estão vendo aí trouxe uma matéria no dia... Desculpem a nossa falha, caiu a luz, mas agora eu estou gravando também no celular, para me garantir. Bem, eu dizia que o site News Target trouxe uma denúncia dizendo que uma pesquisa mostrou que 96% dos técnicos de farmácia relataram escassez de medicamentos. A matéria diz o seguinte: em todos os Estados Unidos, mais pessoas estão saindo das farmácias de mãos vazias, pois as drogarias estão com poucos suprimentos de medicamentos essenciais. Quase 96% dos técnicos de farmácia entrevistados pelo Conselho de Certificação de Técnicos de Farmácia, o PTCB, relataram escassez de medicamentos essenciais, como medicamentos quimioterápicos e anestésicos. Já imaginaram? Anthony Longo, médico de farmácia e diretor de farmácia em Northwell, Long Island, Jewish Forest Hills, no Queens, alertou que essa escassez de medicamentos está afetando diversas áreas da prática farmacêutica, como varejo, manipulação e hospitais. A crise sublinha a importância de soluções políticas urgentes. Parece que Joe Biden já está tomando algumas medidas ou pedindo para que alguns juízes tomem algumas medidas. Isso para garantir um fornecimento constante de medicamentos essenciais. A matéria diz também que o impacto da escassez de medicamentos, especialmente medicamentos contra o câncer, podem ser fatais para muitos pacientes. Se não conseguirem comprar os seus medicamentos, as pessoas podem recorrer a alternativas menos eficazes, resultando em custos de saúde mais elevados, hospitalizações mais prolongadas e aumento, claro, do risco de reações adversas. Para resolver essas questões de escassez de medicamentos, 90% dos farmacêuticos inquiridos afirmaram que oferecem medicamentos substitutos, se estiverem, digamos, disponíveis. No entanto, diz a matéria, em quase 45% das vezes os pacientes ainda assim saem das farmácias sem os medicamentos necessários. Além da falta de medicamentos quimioterápicos, farmacêuticos hospitalares também disseram que existe uma escassez
significativa de medicamentos hormonais, esteroides e líquidos orais, como amoxicilina e lidocaína. Então você pergunta, olha eu aqui, então você pergunta, por quê? O que está acontecendo? Os remédios sumiram? Resposta, bom, você pode pensar também, claro, são fabricados na China, a China não está mandando mais, né? Espera um pouquinho, a resposta do próprio site vem a seguir. As baixas margens de lucro, cidadão, as baixas margens de lucro dos medicamentos genéricos são um fator importante nessa escassez. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, a SHP, informou que a intensa concorrência diminuiu a rentabilidade de certos genéricos. Por causa disso, alguns fabricantes transferem capacidade para medicamentos mais lucrativos, em vez de lidar com o problema de produção de genéricos menos lucrativos. Olha eu aqui, a minha cara. Menos lucrativos. Esse não é... Vamos nos concentrar naqueles que dão dinheiro. Isso pode resultar, eventualmente, na interrupção total da produção desses medicamentos por algumas empresas, diz o site. O CEO da SHP, Paul Abramovitz, disse que, em meio à contínua escassez de medicamentos, que os farmacêuticos em hospitais e sistemas de saúde estão colaborando com outros médicos para fornecer cuidados seguros e eficazes, encontrando, diz ele, os medicamentos necessários, identificando substitutos e gerenciando mudanças nos planos de tratamento, conforme necessário. Sim, aqui, claro, há uma mobilização dos farmacêuticos, dos médicos, para tentar resolver o problema, manipulando em outras farmácias aquilo que é possível, ou então fazendo um contato, uma rede de contato entre farmácias para que uns forneçam para outros aquilo que não tem no estoque dos outros e sobra um pouquinho no estoque dos uns, por exemplo. Enfim, há todo um processo, há toda uma mobilização aqui, porque medicamentos não podem faltar. Mas mesmo assim as pessoas estão tendo muita dificuldade. Embora farmacêuticos capazes e trabalhadores tenham gerido rotineiramente a escassez de medicamentos durante décadas, essa escassez, a escassez atual, é muito mais longa e persistente do que foram as anteriores. Abramovitz alertou que a escassez continua afetando mais de 300 medicamentos, afeta já mais de 300 medicamentos, mas, diz ele, esse número está aumentando. E concluiu então que a questão é insustentável, tanto para hospitais quanto para pacientes. Uma questão insustentável, claro, sem dúvida, porque a saúde não pode esperar. Mas aí temos então teorias e mais teorias da conspiração para trabalhar nesse momento, ou então para pensar. Existe toda uma trama por trás disso? As Big Pharmas estão, de fato, deixando os genéricos, aquilo que é acessível ao pobre, por exemplo, de lado, para lucrar com medicamentos caríssimos? Tudo isso, meus amigos, tem muito a ver com a política deste atual governo, que parece estar entregando tudo na mão das grandes corporações, como eu tenho dito. E quando falamos em grandes corporações, é claro que estamos falando de uma ala bem consistente dos globalistas. Quem não sabe disso? Agora, outra ala dos globalistas, um pouco além das Big Pharmas, a segunda denúncia do dia. O site Transition News trouxe a seguinte denúncia: o Fórum Econômico Mundial assumiu o controle de antigas bases militares dos Estados Unidos no Panamá. Isso foi revelado pela comentarista política Ann Vandersteel em seu programa Right Now with Ann Vandersteel na Brighton TV. A apresentadora visitou recentemente o antigo complexo militar de Fort Clayton, perto da antiga zona do Canal do Panamá, que já foi
uma importante base dos Estados Unidos. E ela descobriu o quê? Descobriu que o Fórum Econômico Mundial havia se mudado para a área, ou abocanhado aquela área. Ela, inclusive, tirou uma foto da bandeira do Fórum Econômico Mundial, hasteada ao lado da bandeira do Panamá. Então, claro, ela comentou. Isso está comentado não só no Brighton TV, mas também no Twitter. O governo dos Estados Unidos abandonou o Panamá, a joia da coroa americana na América Latina. As instituições militares dos Estados Unidos estão completamente dilapidadas, disse ela, ou, pior, ocupadas por psicopatas globalistas. O termo é dela, é ela quem disse. Nós, americanos, construímos o canal do Panamá. Os panamenhos amam os americanos e perguntam onde eles estão. Portanto, lembre-se que a antiga base do SOFCOM, conhecida como Fort Clayton, é agora, ou melhor, agora ostenta agora a bandeira do Fórum Econômico Mundial. Mas, no fundo, ela queria dizer, é agora do Fórum Econômico Mundial. Bem, diz o Transition News também que a revelação de que o Fórum Econômico Mundial está confiscando partes do Panamá surge no momento em que relatórios sugerem que o número de imigrantes sul-americanos que chegam ao Panamá através do ambiente inóspito e perigoso do Darien Gap a caminho dos Estados Unidos está aumentando e, nesse ritmo, ultrapassará a marca dos 400 mil ainda neste mês de outubro. Esses números provêm do Serviço Nacional de Migração do Panamá, que informou que até o dia 27 de setembro, 399.606 migrantes sul-americanos haviam entrado no país através do desfiladeiro de Darien. A crise no Panamá agravou-se particularmente no mês passado, quando mais de 2.000 migrantes entraram no país todos os dias através do Darien Gap. As autoridades panamenhas alertam também que, apesar de inúmeras novas medidas que o governo do Panamá tomou para conter a migração recorde, o número de migrantes, os chamados requerentes de asilo, poderá ser de milhões até meados de 2024. Interessante que ontem eu trouxe aqui uma matéria falando sobre a invasão da Itália. Lembram disso? A Rádio Gênova, publica todos os dias essa invasão no Twitter. E agora, então, esta denúncia, o canal do Panamá, ou melhor, parte do Panamá, já está oficialmente na mão do Fórum Econômico Mundial, que não vê problema nenhum em chamar o pessoal para entrar nos Estados Unidos a partir do Panamá. Eu já havia falado também anteriormente, aqui nesse canal, que muitos e muitos chineses aproveitam-se dessa rota Panamá, fronteira sul dos Estados Unidos, para simplesmente irem ocupando a América. Eu disse naquele vídeo que 7 milhões de imigrantes já haviam entrado ilegalmente nos Estados Unidos desde que Biden subiu ao poder. E agora, então, a matéria fala que o número até 2024 pode aumentar ainda em mais alguns milhões. É claro que não são só latinos ou sul-americanos que estão entrando nos Estados Unidos fazendo a rota Canadá, você já entendeu, né? Pois é, esse é o globalismo, esse é o Joe Biden. Seria o caso de dizer faz o B? Bem, muita gente reclamava do jeito malvadão de Donald Trump. Mas durante a era Trump, parece, não faltavam remédios nos Estados Unidos e esse negócio de fronteira estava sendo muito bem atentamente olhado pelo governo, que construiu inclusive cercas altíssimas. Lembram disso? Pois é, mas ele era um malvadão. Ele queria repatriar inclusive a Big Pharma, que está toda de boa lá na China, para que fizessem os genéricos nos Estados Unidos. O lema de Trump era América em primeiro, ou American First. Agora o papo é outro, é lucro first.
Faz bem. Muito bem, por enquanto é isso. Vamos ver se temos ainda bateria, se estamos no ar aqui, porque hoje o dia está complicado, meus queridos amigos. Estamos aqui e já estamos nos despedindo. Então lembro aos amigos que gostam desse canal que, se possível, tornem-se membros. É uma forma eficiente de nos ajudar a continuar aqui na plataforma. E mais uma vez, um beijo no coração para minha querida amiga Maria Ercília, madrinha deste canal. Até amanhã, se Deus quiser.